o Rimuru não é o único reencarnado nesse mundo. No começo, Veldora disse para Rimuru que é comum pessoas de outro mundo serem invocadas ou transmigradas para esse mundo, mas que nunca havia tido reencarnações antes do slime. Obviamente, isso levando em conta que Veldora passou 300 anos preso dentro da prisão infinita. Porém, com o tempo descobrimos que isso não é verdade e que existem sim outros reencarnados, e inclusive não são tão poucos assim, embora em sua maioria sejam transmigrados ou invocados. E claro, como eu acabei de falar, além dos reencarnados, existem várias pessoas de outros mundos que vieram para esses mundos de alguma forma, e o Rimuru vive conhecendo vários e vários deles. Na verdade, a maior parte desses outros mundos, uma hora ou outra, se encontram com o Rimuru, e para vocês terem ideia, existem mais de 20 pessoas que vieram de outros mundos em Tensura inteiro. Então hoje eu vou apresentar todos eles para vocês, meus amigos, todas as pessoas reencarnadas em Tensei Shitara Slime Tataken. Ah, e esse vídeo pode conter spoilers, já que alguns deles não apareceram na obra e alguns outros vocês podem nem saber que são reencarnados. E agora já soca o seu gostei aí embaixo e se inscreva no canal para me apoiar e claro ajudar o meu trabalho. Agora vamos para os reencarnados. Vamos começar por Leon Cromwell. Sim, amigos, o Lorde Demônio Leon Cromwell que invocou a Shizu-san para este mundo também veio de outro. Há muito tempo, há mais de 200 anos atrás, Leon teria vindo para este mundo através de uma fenda dimensional ou uma distorção dimensional. Basicamente, neste mundo, às vezes pessoas acabam sendo transmigradas do nada. É diferente de quando elas são invocadas. De vez em quando, seja por uma distorção dimensional ou algum outro motivo que nós não sabemos, pessoas de outros mundos apenas aparecem aqui de repente. Elas piscam e agora estão em outro mundo. E claro, o Leon foi um deles, tendo caído em uma fenda dimensional, onde inclusive ele veio para este mundo ao lado de sua irmã mais nova adotiva, que eu não vou falar quem é, mas muitos já sabem, mas não falem nos comentários porque isso é spoiler. E inclusive, o motivo pelo qual ele vive invocando crianças de outros mundos, como a Shizu, é tentando procurar por essa sua irmã. Mas enfim, ele veio para esse mundo, ficou procurando pela sua irmã, então se tornou um herói, e então um Lorde Demônio, e se tornou o Leon Cromwell que nós conhecemos. Vamos falar de Kaoru Yoshida agora, meus amigos. Ele é alguém que foi transmigrado para este mundo do nada, onde na sua terra natal ele era um chefe, um confeiteiro, e mesmo após vir para este novo mundo, ele continuou perseguindo o seu caminho. Mesmo com a falta de materiais e ingredientes, ele não desistiu do seu sonho e continuou procurando por substitutos, tentando recriar pratos da terra, descobrindo como que os ingredientes deste mundo funcionam. Ele continuou caminhando e tentando dar certo, até se tornar um chefe renomado no mundo inteiro, tendo uma loja na capital de Ingrácia, onde até mesmo realeza e nobres de vários países diferentes adoram as sobremesas dele. E claro, atualmente ele se encontra em Tempest, a convite do Rimuru, que o convidou para estabelecer uma loja e morar na sua cidade. Agora, a Shizu é a mais famosa de todos além do Rimuru, certo, amigos? A invocação da Shizu foi basicamente uma bênção e uma maldição para ela. Afinal, por causa disso, ela foi salva, mas foi ferrada pelo Leon. O Leon invocou ela em uma de suas tentativas de invocar a sua irmã, onde no momento em que Shizu foi invocada, ela teria sido salva, já que no Japão ela estava no meio de um bombardeamento, ou seja, ela poderia falecer a qualquer momento como a sua mãe, então ela sair daquele bombardeamento para ir para outro mundo foi uma salvação para ela. Mas nem tudo são flores. Leon colocaria o Ifrit dentro dela, e isso foi uma das piores coisas que poderiam acontecer com a jovem. Obviamente, ao colocar um espírito dentro dela, ele salvou a vida dela, afinal tem todo esse rolê de que crianças ao irem para outro mundo têm magículas fora de controle e morrem. Mas com o Ifrit dentro dela, e claro sob os cuidados de um Lorde Demônio, Shizu desde criança fez coisas inimagináveis que a causaram muito sofrimento durante toda a sua vida. Então sim, ser invocada foi uma salvação, mas também foi jogar ela de um abismo. O Shogo já é um dos mais odiados e invocados, sem sombra de dúvidas, onde pra mim, ao lado do Shogo, existe apenas um outro invocado
tão ruim assim. O Shogo era um delinquente do Japão que foi invocado para este mundo pelo Raizen, onde o mago usaria sua natureza violenta a favor de Farmus, o transformando em um soldado cruel. E bom, nós sabemos que ele tinha uma personalidade horrível pelo que nós vimos com o que ele fez em Tempest. O Shogo era incrivelmente poderoso com suas habilidades únicas, mas infelizmente a sua personalidade era tão horrível quanto. Ao lado de Shogo também temos a Kirara e o Kiyoya, que foram invocados por Hazen também, e que eram pessoas horríveis iguais ao próprio Shogo. Da mesma forma, ambos eram muito poderosos, principalmente Kirara, que tinha sua habilidade de encantar as pessoas e fizesse com que elas obedecessem os seus comandos, meio que uma sugestão mental muito poderosa e perigosa. Mas no fim, é claro, os dois foram de vala, de berço e usados. Agora, a Hinata, como já sabemos, também é uma transmigrada, onde ela não foi invocada, ela apenas apareceu neste mundo de repente. A Hinata, em sua vida no Japão, era alguém muito inteligente, ela de fato era uma pessoa que seria grande em sua vida, mas o seu pai era um viciado em apostas e em bebidas, e isso fez da vida dela um inferno durante toda a sua infância. E assim, quando era uma adolescente, Hinata finalizaria o seu pai de uma maneira que ninguém soubesse que foi ela, para colocar as mãos no seguro de vida, e agora, sem aquele homem horrível e com o dinheiro do seguro, ela poderia viver em paz com a sua mãe. Porém, com a morte do seu pai, a sua mãe teve um breakdown, já que ela descobriu que foi a Hinata quem fez isso. Então, neste ponto, a Hinata estava até mesmo considerando finalizar a sua mãe. Porém, ela acabou indo para este outro mundo de repente. Antes de poder fazer qualquer coisa contra sua mãe, ela apenas apareceu neste outro mundo. E então, pouco tempo depois de chegar aqui, ela conheceria Shizu, se tornaria sua aprendiz e, claro, depois iria para Roberius. Agora temos Shin Hyusei, Shinji Tanimura e Mark Lauren, que são forasteiros que vieram até esse mundo de alguma forma, e então acabaram indo para o Império, tendo sido encontrados pelo Gadra, o seu mestre e um grande mago lá. Onde, é claro, entrando para o Império, eles acabariam entrando no exército do Império, onde lá eles tornariam discípulos de Gadra, o grande mago, como eu já falei, e então iriam subindo nas hierarquias, afinal pessoas de outro mundo são muito poderosas. Um dia então eles seriam enviados em uma missão para investigar e atacar Tempest durante uma guerra que estava acontecendo, onde obviamente eles foram capturados, mas então eles ficaram tão fascinados em como Tempest era um lugar maravilhoso que eles acabaram ficando lá, se mudando para Tempest e se tornando aliados do Rimuru. O Yuki obviamente também é de outro mundo, mas ele foi invocado. Diferente da Hinata, que foi transmigrada, Yuki veio como uma invocação. Yuki era um gênio no Japão e era muito feliz, até que um acidente de trânsito matou seus pais e fez ele cair no desespero, onde assim ele planejava se tornar um político e mudar completamente a sociedade. Com seu intelecto genial, o Yuki realmente planejava reformular a sociedade como um todo, mas ele acabou sendo invocado para este outro mundo por Kazarian, o mestre de Clayman e o homem que Leon Cromwell derrotou para se tornar um Lorde Demônio. O Yuki foi invocado pelo Kazarian para que o mesmo tomasse conta de seu corpo, mas isso não funcionaria e Yuki foi transmigrado com sucesso, não tendo seu corpo roubado por causa de suas habilidades únicas muito poderosas. Mas então ele teve uma onda de dó do Kazarian, e então permitiu que o mesmo ficasse dentro do seu corpo até que eles achassem um recipiente para o mesmo, que hoje em dia é Kagali. Agora, Alice, Kenya, Ryota e Gale são crianças que foram invocadas para este mundo pelas nações ocidentais durante suas várias tentativas de invocar poderosos seres de outro mundo. Basicamente, ao invocar pessoas de outro mundo, eles quase sempre recebem habilidades únicas poderosíssimas. Então as nações fazem o que? Colocam feitiços de escravidão neles e então os usam como peões. Mas quando invocam crianças, é aquilo, né? Crianças são defeituosas porque elas sempre morrem por causa do acúmulo de magículas. Então os invocadores simplesmente abandonaram essas crianças depois de serem invocadas, onde então a Shizu-san acolheria eles e os levaria para a academia em Grácia para receberem educação e tentar achar um jeito de os salvar. Depois disso, ao serem salvos pela Shizu e então salvos novamente pelo Rimuru, agora eles estão saudáveis e felizes e podem escolher o que quiserem para os seus futuros. E eu não vou falar qual deles, mas um deles se torna um herói, ou pelo menos tem grandes chances de se tornar um verdadeiro herói. E vocês sabiam que o Folgen também é um invocado? Ele é o líder dos Cavaleiros de Farmus e aquele que assumiu a vanguarda na
guerra contra Tempest e um dos caras mais arrombados de todo Tensura. Ele é o cara que pra mim está ao lado do Shogo em níveis de filha da putagem. E eu falo isso porque quando ele invadiu Tempest, ele saiu simplesmente cortando todo mundo, sejam mulheres, crianças ou idosos. De onde ele vem, ele era um campeão com um longo histórico militar, e então seria invocado pelo Raisin assim como os outros. Mas diferente dos outros mundos normalmente, o Falgen não foi submetido a um feitiço de obediência, ele não foi amaldiçoado e prendido ao Raisin, meus amigos, porque ele fez isso voluntariamente. Falgen escolheu por vontade própria servir ao Raisin como um amigo, se tornando assim um dos poderes de Tempest. E é sério, Raisin, eu não sei como que fala o nome desse cara. Vamos falar da Chloe agora, e por que ela não está com as outras crianças que foram invocadas. Quando criança, ela foi transmigrada para este mundo por uma fenda dimensional, ou seja, originalmente a Chloe não foi invocada, ela veio de repente para este mundo assim como muitos outros. Porém, no momento em que ela chegou neste mundo através da transmigração, ela foi invocada pelas nações ocidentais que estavam realizando o ritual de invocação, ou seja, ela fez os dois. Ela veio para este mundo pela transmigração em uma fenda dimensional e assim que chegou, foi invocada pelas nações, ou seja, ela foi transmigrada e então invocada. E por isso que ela é um caso bem especial, um caso bem único, diga-se de passagem, onde então, assim como outras crianças, ela foi abandonada por eles, por ser uma criança, ter aquele problema com os espíritos e tudo mais, sendo salva pela Shizu e então mais tarde pelo Rimuru. Bernie é alguém que vocês podem não conhecer ainda, mas ele era um forasteiro que nasceu nos Estados Unidos e era um estudante, até que de repente ele foi transmigrado para este outro mundo, e então foi encontrado por Gadra, que então o levaria para o Império Oriental, e assim ele se afiliaria ao exército de lá, e mais pra frente assumiria cargos bem importantes, até ser mandado como uma escolta para o herói Masayuki, como uma espécie de espião. E falando no Império Oriental, nós temos Tatsuya Kondo, que era um militar em outro mundo, sendo um segundo tenente da marinha japonesa, mas não do Japão que o Rimuru vivia, meus amigos. O Tatsuya meio que vem de um outro Japão, de uma outra dimensão, onde inclusive nessa dimensão existiam poderes e magículas também. Um dia o mundo de Tatsuya seria invadido por fantasmas, e ele seria enviado em uma missão kamikaze para atacar seus inimigos, mas em vez de morrer em seu ataque, ele seria transmigrado para outro mundo, caindo diretamente no jardim do próprio imperador do Império Oriental, onde a partir dali ele se juntaria ao Império e se tornaria um dos mais importantes altos escalões de toda a nação. Outra pessoa que se juntou ao Império ao vir para este outro mundo é Mai Furuki. Ela era uma estudante comum que foi invocada para este outro mundo e eventualmente foi achada pelo Yuki e se tornaria uma protegida dele, onde a partir deste momento ela seria uma aliada que acabaria indo para o Império com o seu mestre. Mudando um pouco de raça, vamos falar sobre Venom, um demônio que veio de outro mundo. Venom é um dos demônios que é da linhagem do Diablo, sendo um dos demônios mais peculiares dentro de Tensura. Nesse caso, ele é um reencarnado assim como o Rimuru, mas em vez de reencarnar como um monstro ou como um humano, ele reencarnou como um demônio no mundo demoníaco, onde ele começou a sua vida lá e por sorte nasceu com uma habilidade única, e assim, através dela, conseguiu sobreviver por um bom tempo, ganhando força e claro, crescendo nesse mundo. Mas mesmo sendo reencarnado, o Venom não se lembra muito de sua vida passada, então ele sabe que é um reencarnado, mas não sabe muito sobre a sua reencarnação. E falando em reencarnados, temos Maria Belhotso, uma das pessoas que serão vilãs e inimigas do Rimuru nessa terceira temporada de Tensura. Ela foi reencarnada como a princesa de Shield Rosso, sendo Maria Belhotso, nascendo em uma das famílias mais poderosas de todo o ocidente. Ela é alguém muito gananciosa e inteligente, assim como racional e calculista. E então, usando seu conhecimento da vida passada e sua posição como princesa, ela, ao lado do seu avô, fariam muitos planos, cresceriam muito sua influência e, claro, tinham como objetivo dominar todo o continente central. E obviamente isso entra em conflito com o Rimuru, que é o dono da grande floresta de Jura. E falando nos Hotsos, temos Glenda Atley, uma mercenária de outro mundo que foi invocada pela família Hotso, e então amaldiçoada para servir a eles sem poder os desobedecer. E inclusive ela se infiltrou em Rupérios a mando da família Hotso, que também estava infiltrada lá de outras formas. Agora temos Masayuki, onde ele é mais ou menos de outro mundo. Masayuki de fato é um
um jovem que veio do Japão para este mundo de repente, não tendo sido invocado e sim transmigrado, embora Belgrind tenha ajudado em sua transmigração. Mas o negócio é que, embora ele seja transmigrado, no Japão ele era uma reencarnação, então ele meio que retornou ao seu mundo de origem no final do dia. Então basicamente ele é uma reencarnação do Japão que foi transmigrado para este mundo, mas ao mesmo tempo que ele foi transmigrado para este mundo, originalmente ele já pertencia a ele antes de sua reencarnação, então ele meio que voltou para onde deveria estar. Então ele é um caso bem complicado, porque ele é transmigrado, ele é reencarnado, mas não é nenhum dos dois ao mesmo tempo. E por fim temos Rimuru Tempest, o nosso queridíssimo slime. Depois de ser morto tentando proteger seu Kohai e a namorada dele de um maluco com uma faca no meio da rua, ele seria esfaqueado e começaria a morrer lentamente. Mas nesse processo, a voz do mundo dentro desse outro mundo começaria a falar com ele, falando assim sobre os procedimentos dele adquirir habilidades únicas, resistências e um novo corpo, no declaro de sua reencarnação. E provavelmente de todos que vieram até este outro mundo ou foram reencarnados, o Rimuru é o único que esteve consciente durante este processo, no caso que ouviu a voz do mundo falando com ele e lhe dando as habilidades passivamente. Uma coisa é você neste outro mundo perceber sua habilidade única, ganhar ela e então fazer uso. Outra coisa é, enquanto você está morrendo, a voz do mundo começa a te dar essas coisas, você escuta ela e então vai para o outro mundo. Basicamente, a voz do mundo falou com o Rimuru quando ele ainda estava no Japão, meio que ultrapassando a barreira dos mundos. Mas é isso por hoje, meus amigos, e esses foram todos os outros mundos de Tensei Shitari Slime Dataken. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a gente pra caramba, é muita gente mesmo, tanto que alguns deles eu coloquei em grupos. Se você perceber, se eu não tivesse colocado as pessoas em grupos, eu teria que falar sobre mais umas 7 pessoas no mínimo neste vídeo, então é muita gente mesmo. Mas é aquilo, né, praticamente todo arco aparece mais 1, 2 ou até mesmo 3 reencarnados ou pessoas de outros mundos, então é muita gente mesmo. Agora eu quero que você comente aí embaixo o que você acha deles, quais deles você não sabia que eram de outro mundo, que eram reencarnados, se algum deles te deu alguma surpresa, se você não sabia como que eles vieram para este mundo e qual é o seu favorito. Comenta aí que eu quero saber. Deixa o seu gostei também e se inscreva no canal para me apoiar e ajudar demais no meu trabalho, porque você sabe que isso me ajuda e me apoia muito, permitindo que eu traga mais vídeos para vocês. Agora eu fui.